Tendo tido 3 dias de introdução geral à Bíblia, através do primeiro capítulo da Dei Verbum, queremos agora, hoje e nos próximos 2 dias, falarmos da primeira epístola de Pedro. É muito importante entendermos o sentido de um livro bíblico antes de lê-lo e meditá-lo. Por isso, sempre faremos uma introdução àquele respectivo livro bíblico que nós vamos ler e meditar. No caso, agora, a primeira epístola de Pedro. Mas antes de darmos um mergulho mais profundo na carta, temos que buscar luzes sobre algumas questões, ainda que difíceis, porém importantes para compreendermos a carta. E as questões são estas: quem escreveu a chamada Carta de Pedro? Quando? Com que objetivos? Vamos então, para respondermos a essas perguntas, tentar conversar intensamente com um autor ou uma comunidade que conhecemos apenas por sombras. Geralmente encontramos no início e no final das cartas informações sobre o remetente e os leitores. Vamos então para o início da Epístola de Pedro. Logo no capítulo 1, versículo 1, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos que vivem dispersos como estrangeiros no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Portanto, a primeira informação que recebemos é que a carta foi escrita pelo apóstolo Pedro mesmo e enviada às comunidades cristãs da Ásia Menor. No entanto, Pedro não escreveu a carta sozinho. Temos outras informações na saudação final da carta. Portanto, capítulo 5, versículos 12 e 13. Paulo, encerrando a carta, Pedro, encerrando a carta, escreveu: por meio de Silvano, Silas, que eu considero irmão fiel, escrevi a vocês essas poucas palavras. A comunidade que vive em Babilônia, escolhida como vocês, manda saudações. Marcos, meu filho, também manda saudações. Aqui aparecem alguns outros personagens. Inclusive, também aparece uma comunidade. Vamos por parte. Silvano, ou Silas, foi companheiro também de Paulo em suas viagens missionárias. E ele está agora aqui, nesse momento, como assistente de Pedro, na redação da carta. Outro companheiro de Pedro que aparece é Marcos. É o mesmo João Marcos, que também foi companheiro de missão de Paulo. Segundo uma tradição da igreja, Marcos teria sido discípulo de Pedro e teria ouvido de suas memórias acerca de Jesus e as teria redigido no livro que conhecemos como Evangelho de Marcos, que, aliás, concluímos esses dias sua leitura e meditação. Então, Marcos teve relacionamento com Paulo e com Pedro. No final dessa carta de Pedro, ele está, segundo a informação, juntamente com Pedro em Roma. Outra informação importante na saudação final da carta é que o autor diz encontrar-se junto a uma comunidade em Babilônia. Pedro escreveu: a comunidade que vive em Babilônia, escolhida como vocês, manda saudações. Curioso, Babilônia. Diante dessa questão, a maioria dos intérpretes reconhece nessa palavra Babilônia uma alusão a Roma.
Era comum entre os judeus da época dar apelidos a Roma. Esses apelidos expressavam como que um repúdio por aquela cidade opressora. Chamar Roma de Babilônia era o mais forte desses apelidos. Na tradição apocalíptica, Roma passa a ser chamada de Babilônia após destruir Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Assim como os babilônios, lá no século VI antes de Cristo, no ano 587 antes de Cristo, destruíram Jerusalém. Alguns salmos lamentam a situação que Jerusalém ficou. E a situação do povo de Jerusalém que foi exilado para a Babilônia. Assim como Babilônia, a real Babilônia, lá do Antigo Testamento, destruiu Jerusalém, Roma destruiu a capital dos judeus no ano 70 depois de Cristo. Os escritos do Novo Testamento vários deles são depois desse acontecimento da destruição de Jerusalém. Além de tudo isso, Roma de fato era uma capital considerada mãe de toda a idolatria e opressão. Veja, por exemplo, o Apocalipse de São João, o que fala de Roma, chamando também de Babilônia. Caiu, diz o Apocalipse, capítulo 18. Caiu Babilônia a grande, tornou-se morada de demônios, abrigo de todos os espíritos maus, abrigo de aves impuras e nojentas, porque ela embriagou as nações com o vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, os mercadores da terra ficaram ricos, graças ao seu luxo desenfreado. Por isso, Paulo, escrevendo de Roma às comunidades da Ásia, se apresenta como que vivendo em Babilônia. E lá está uma comunidade. Pedro escreveu a comunidade, portanto, a comunidade cristã que vive em Babilônia também manda saudações. Pedro escreve às comunidades da Ásia, quer prepará-las para um período duro de provação e perseguição que sobrevirá.